Obrigado, Andréia, pelas palavras aí de orgulho. Nós também estamos muito orgulhosos de poder participar aqui junto com a Brela, com a Arela, desculpa, mas também com a Brela, com todas as associações, que esse é um dos papéis que nós estamos desenvolvendo no Laís, tentando juntar muita informação aí que todas as instituições têm. Então eu vou fazer uma apresentação vou falar um pouquinho o que é o Laís, tá certo? Para quem não conhece a gente, nosso laboratório, e depois eu vou falar um pouquinho mais do projeto Revela. Então, o Laís é o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde. Nós somos da UFRN, somos professores da UFRN, principalmente, tem profissionais de fora. Estamos dentro do Hospital Universitário Onofre Lopes, lá que se encontra o Laís hoje. E no projeto Revela eu vou falar mais da parceria com algumas instituições, mas como é que começou o Laís? O Laís é novinho, tá certo? Começou lá em 2010, 2011 com o professor Ricardo, que conversando com o profissional, com o diretor do hospital, apresentou uma proposta de laboratório exatamente para o desenvolvimento tecnológico dentro do hospital, de equipamentos, trazer o engenheiro, né, para dentro do hospital para desenvolver em conjunto com o profissional de saúde tecnologia. Então, foi ali que começou. O Ricardo encabeçou todo o trabalho e ele levou a célula embrionária ali com 8 pesquisadores no início, são os pesquisadores e fundadores, e nós juntos abraçamos a ideia com o Ricardo e começamos naquela época um projeto, na verdade 2 projetos que tinham sido trabalhados numa salinha de 12 metros quadrados, e os projetos foram de computação aplicada. E o Laís hoje? Bom, o Laís hoje tem mais de 400 profissionais, muita gente trabalhando em vários projetos. Vou falar só alguns dos projetos aqui e aí a gente vai para o projeto Revela, ok? Temos a caneta Plasma, que é um projeto muito interessante na área dentista, o Autônomos, que está hoje dentro do projeto Revela, um anjo para ela, que está hoje dentro do projeto Revela, o projeto Sífilis Não, que é um projeto que está abrangendo o Brasil inteiro, rede de saúde, então médico de família, então é um projeto muito grande, que está muito bem estruturado e desenvolvido no Brasil inteiro. O Osseus, que é um produto fantástico para a osteoporose, o Telesaúde Brasil, que nós trabalhamos em conjunto e que agora na pandemia deu um salto, né? Obviamente, o Projeto Bambino, que trabalha com crianças na detecção de algumas doenças, o AvaSUS, que nós vamos falar mais dele aqui, que é exatamente, tem o objetivo de formação, o objetivo de formação continuada dentro da área da saúde. E nele, ele também tem uma parte do AvaSUS que está dentro do Projeto Revela, o Projeto Revela tem uma parte que está dentro do AvaSUS, tá certo? Que a gente vai falar um pouquinho sobre ele e que a gente pensa que é muito, muito importante no desenvolvimento e para o paciente, para os cuidadores da ela. Ok? Então, falando um pouquinho do Projeto Revela, o Projeto Revela ele surgiu numa parceria com o Instituto Emerson Casado, foi uma coincidência que ocorreu em Brasília, do Dr. Emerson e do professor Ricardo estavam no Ministério, ambos estavam falando e discutindo sobre ela no dia, e os dois estavam na mesma sala, numa sala de um lado, outra na outra, e acabaram se encontrando, e ali surgiu o embrião do Projeto Revela, tá certo? Então, ele surgiu com uma parceria entre o Laís e o Instituto Emerson, Dr. Emerson Casado. Mas o que é o Projeto Revela? O Projeto Revela é um projeto de pesquisa, ok, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, dentro do Laís, onde foram compactuados com o Ministério da Saúde metas de desenvolvimento científico e tecnológico. Foram 6 metas, ok?
Então, a meta do projeto era desenvolver uma plataforma tecnológica para auxílio de comunicação de pacientes com ela e interações com o ambiente domiciliar, a qual suporta um mínimo de 1.000 pacientes conectados simultaneamente. Então, isso daí a gente vai falar, eu vou falar um pouquinho de cada, na verdade eu não vou falar de cada meta, mas eu vou falar um pouquinho mais dos produtos que nós estamos desenvolvendo dentro de cada uma dessas metas. Desenvolver uma plataforma tecnológica para monitoramento de pacientes com ela em home care, realizar o acompanhamento multidisciplinar de 100 pacientes com ela e desenvolver protocolos e guidelines de cuidado, acompanhamento remoto de 300 pacientes por meio de um sistema específico, prontuário eletrônico específico para os pacientes com ela e a criação da base de dados comum com um conjunto de dados mínimos. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente, um pouquinho de cada um dessas metas. Tem a meta 6, que é uma meta mais técnica na questão da pesquisa, que é a formação de parcerias, ok? Que é o que a gente já está fazendo agora com as instituições, tá certo? E com os institutos. Então, a gente pode falar que o projeto Revela é isso que está compactuado com o Ministério da Saúde, isso é o que nós temos que entregar, tá certo? Mas nós trabalhamos no sistema de várias formas e colocamos produtos. Como eu falei, nós somos uma equipe multidisciplinar, muita gente trabalhando. Minha formação, eu acabei não me apresentando, meu nome é Danilo Alves Pinto Nagem, minha formação básica é engenharia mecânica. Eu sou engenheiro mecânico com mestrado e doutorado na área de engenharia mecânica, mas sempre voltado na área que eu trabalhei para a área de tecnologia assistiva. Então, eu fiz todo o meu desenvolvimento na UFMG, onde tinha um laboratório de bioengenharia, e eu já trabalhava dentro da área da saúde, dentro da área mecânica. E aí eu revelo todas aquelas as metas que nós colocamos, a gente pode desenvolver um pouco dentro de algumas áreas. Por exemplo, informação e capacitação. Essa área eu acho de vital importância, e é o que já foi falado um pouquinho aqui da nossa parceria na produção de cursos. Uma vez eu fui para Salvador, peguei um táxi, um Uber, né? Não tem um táxi. Peguei um Uber e o motorista, conversando muito com o motorista, ele me mostrou uma foto e começou a falar: porque esse aqui é meu cunhado, ele tem isso, ele não consegue mais fazer isso. Na verdade, ele tem ela. E a gente está fazendo uma vaquinha para ele ir para um país tal, fazer um tratamento, porque só lá tem a cura. Eu escutei aquilo e na época eu estava faltava uma semana para o segundo simpósio internacional em Maceió. E eu levei um susto, porque eu sabia que não tem cura. E como é que eu levo essa informação? Como é que as pessoas são iludidas a juntarem um dinheiro tão grande para poder sair, para poder ir, e com a promessa da forma como é? Então a gente vê que a informação é vital importância. Então vocês vão ver na hora que eu falar um pouquinho aqui, que nós estamos desenvolvendo cursos, bastante cursos na área, desenvolvendo guidelines de cuidados com pacientes em todas as áreas. Então tem nutrição, tem fono, tem motora, tem respiratória, tá certo? Na área de desenvolvimento tecnológico, nós estamos trabalhando com órteses ativas e órteses passivas adaptáveis. Achei maravilhoso o site da Mirella sobre os equipamentos, fantástico. É algo ali assim que a gente pode ver e dar um passo a mais, e é o que a gente está fazendo. Sistema de monitoramento dos sinais dos pacientes automatizado, porque muitas vezes o paciente com ela não consegue se expressar, nós estamos monitorando e tentando dar uma resposta. Estamos desenvolvendo sistemas de comunicação em linguagem. A gente sabe que já existem vários sistemas, só que a gente também sabe o custo desses sistemas. Então, a gente pensar... eu fui em um evento na Alemanha sobre tecnologia assistiva, e uma feira na Alemanha, e vi vários equipamentos de comunicação alternativa, vários, fantásticos. Mas
a gente sabe o preço, varia lá de US$ 1.000, o que eu vi mais fantástico custava US$ 15.000. Então, como é que a gente pode pensar em distribuir um equipamento de US$ 15.000? Então, nós estamos trabalhando para tentar desenvolver um equipamento de forma mais barata, sem perder a essência e o objetivo, que é o paciente de ela. Então, nós estamos trabalhando no sistema de comunicação em linguagem voltado para o paciente de ela. Por fim, o sistema de monitoramento e mapeamento dos cuidados, porque esse é um ponto bem interessante, monitoramento e mapeamento dos cuidados. Em uma palestra de um professor que trabalha aqui em Natal, bastante com ela, que é o professor Mário Emílio, ele é especialista em ela, amigo do professor Acari, que já foi falado, e ele dá um exemplo muito interessante. Ele pergunta o seguinte: quantas ararinhas em extinção existem no Brasil? Você sabe que esse número se consegue monitorar, se consegue saber aonde estão localizados, quantas são, qual a origem. Agora, se pergunta quantos pacientes com ela existem no Brasil, sabe-se exatamente aonde eles estão exatamente? Tem essa noção de como é que a doença evolui em cada um deles? Essa doença, será que o princípio de evolução foi de como é que surgiu a doença? Será que tem algum componente genético? Será que... Então, essas respostas a gente não tem. E para a gente pensar em alguma ação pública, para a gente pensar em alguma ação do governo para poder auxiliar, você precisa ter os números, você precisa ter esses dados bem estruturados para serem apresentados. Olha, na região tal tem um número X de pessoas dessa forma, com o avanço desta forma da doença. Então você pode pensar em trabalhos nessa situação. Vou falar um pouquinho de cada um desses aqui agora, tá certo? Para a gente poder entender um pouquinho. Então, o primeiro que eu falei é informação e capacitação. Esse aqui a gente tem uma grande parceria, tá certo? Com as associações que estão nos ajudando a montar alguns desses cursos. Então, tem o site chamado AvaSUS, é o ambiente virtual de aprendizagem do SUS. Ele é aberto a todos, principalmente a profissionais de saúde que podem cadastrar. E agora nós já colocamos dentro do sistema essa abazinha aqui, ó, doenças raras, onde nós estamos disponibilizando cursos para cuidadores, para profissionais de saúde, para pacientes e para familiares, certo? Nosso objetivo é ter mais de 20 cursos para profissionais, familiares, cuidadores e pacientes de ela. Hoje nós temos algumas webs palestras, já temos 3 cursos prontos, tá certo? 3 cursos só sobre ela, para cuidadores principalmente, e web palestras que explicam um pouco sobre a ela, sobre os cuidados, mas não são cursos. Esse ponto aqui a gente pensa que é muito importante, exatamente para dar a informação e para dar o auxílio que muitas vezes um familiar precisa. Como é que eu vou tratar o paciente? Em qual estágio que eu tenho que fazer isso? Em qual estágio que eu tenho que agir dessa forma? Então, neste módulo, nesse sistema AvaSUS, em que a gente trabalha com essa informação ao cuidador, ao paciente, ao familiar. Então, a gente gostaria que essa página fosse muito divulgada, porque vocês vão ter muitas informações. Como eu falei, hoje tem só 3 cursos, porque nós ainda não acabamos todos, está em processo de desenvolvimento, tá certo? E vamos ter pelo menos uns 20 cursos para os cuidadores. Isso é muito importante. E ajuda na capacitação e no cuidado do paciente. Além disso, um outro eixo que eu falei para vocês é o nosso eixo tecnológico. Então, nós estamos desenvolvendo, estamos pensando em equipamentos mais baratos, de fácil acesso, tá certo? Tem órteses ativas, como essa daqui. Esse aqui é um modelo, já até apareceu no CNPq, mas nós estamos trabalhando agora com esse sistema para auxiliar o paciente a realizar alguns pequenos movimentos, até mesmo cumprimentar uma pessoa. Então, nós queremos que o sistema vai estar acoplado a uma cadeira de rodas, pode estar embaixo da roupa do paciente,
vai ser quase invisível ao paciente, e ele vai conseguir, pelo menos, levantar um braço, cumprimentar uma pessoa, dependendo do nível em que ele está com a doença, ele vai poder pegar até mesmo algum copo e trazer próximo à boca, coisas, atividades nesse sentido, mínimas, mas que dão um mínimo de liberdade para o paciente, junto com os outros equipamentos que nós estamos desenvolvendo. Então, nós estamos pesquisando trabalhos de ativação do sistema da órtese e de vários outros por meios cerebrais, por meios de sinais oculares, assim como a gente vai ver no projeto Autônomos. Então, tem um sistema de monitoramento, que foi chamado de um anjo para ela, que é o sistema de monitoramento automático dos respiradores, mas que nós estamos hoje pegando mais, querendo mais sinais, porque muitas vezes o paciente engasga e não tem gente ali do lado. Esse sistema vai monitorar isso, vai mandar uma mensagem para o celular. Tudo isso, em relação a custos, nós temos que pensar. Existem tecnologias parecidas? Existem. Mas quais são os custos dessas tecnologias? Como é que a gente consegue reduzir esses custos e tornar isso acessíveis a todos os pacientes com ela? Ok? Uma cadeira de rodas, ok, o paciente precisa de auxílio. Sim, e se ele conseguir ir sozinho na cadeira do quarto para a sala, da sala para a cozinha? Então, nós estamos desenvolvendo um sistema de cadeira autônoma, tá certo? De baixo custo, ok? Vão ser sistemas simples. A casa vai precisar de algumas adaptações, mas vão ser sistemas em que a gente vai conseguir que o paciente, por meio do sistema Autônomos, que é o sistema hoje que nós estamos desenvolvendo de comunicação do paciente, ok? Ele vai, pelo sistema Autônomos, conseguir transcrever sistemas, transformar em palavras, né, o que se deseja, e, além disso, controlar a luz da casa, controlar a cadeira de rodas, controlar a órtese de mão, todos esses sistemas ligados. Só que qual que é a vantagem desse sistema? Ele é voltado para o paciente de ela. Então, ele tem já alguns elementos pensados exatamente para o paciente de ela. O software desenvolvido, agregado a isso aí, é para o paciente de ela. Além disso, o que ele tem? Ele vai ser capaz de estar no seu computador. Então, se você tem um computador em casa, um tablet e futuramente até mesmo celular, a gente acha que o celular ainda é mais difícil, mas isso é a ideia de levar no futuro, o paciente com o próprio celular, com o próprio computador, vai conseguir realizar essas tarefas. Então, não vai precisar comprar um novo equipamento, não vai precisar comprar nada além do que já tem. Então, esse é o sistema Autônomos que nós estamos desenvolvendo, que vai interligar com todas as tecnologias que nós estamos desenvolvendo, tá certo? Para que a gente possa dar um pouco mais de autonomia ao paciente. Então, essa cadeira de rodas, a gente vai conseguir, dentro do sistema Autônomos, se ele clicar, fechar o olho lá na posição que ele quer, a cadeira de rodas iria automaticamente do quarto para a sala, com todo o sistema de segurança, tudo como tem que ser feito. Tá certo? Então, essa é mais uma das tecnologias. Temos trabalhos aí, pesquisa, agora é somente pesquisa e não produto, em analisar esse sistema pelo sinal cerebral ou pelo olho, ok? Estamos trabalhando com essas... estamos verificando o que há de melhor, o que pode ser feito. E, por fim, o que eu falei do monitoramento. Nós estamos hoje desenvolvendo já o registro de incidência e prevalência do paciente com ela. É um registro nacional que nós estamos tentando desenvolver junto com as entidades, junto com as associações, onde o próprio paciente pode entrar com seus dados, onde nós vamos conseguir fazer um monitoramento. E aí é o que eu falo, por que isso é importante? O médico pode entrar com os dados e o paciente pode entrar com os dados. Vai ter um campo em que a gente vai conseguir linkar. Mas aonde que isso é importante? Exatamente a gente ter o conhecimento de quantos são, como está evoluindo a doença em todo o Brasil, tá certo? Como é que está evoluindo a doença, como que ela surgiu, de que forma que ela surgiu, para que a gente possa exatamente auxiliar até mesmo políticas públicas. Olha, foi notado que na região X, Y, Z, há um aumento do número de casos de ELA. Por que será? Será que existe algum fator externo? Será que é só genético? Como é que a gente pode fazer essas ligações?
Então, esse estudo é muito importante, não para o indivíduo, assim como uma melhoria para o indivíduo, mas uma melhoria para a sociedade, para todos que estão envolvidos com os pacientes e com os cuidadores e familiares de ela. Eu só tinha 20 minutos para falar, então eu tentei ser bem rápido, sucinto aqui no projeto. Meu nome é Danilo Alves Pinto Nagy, tá certo? Tem os 2 sites do laboratório, do Laís, e o site do Projeto Revela, onde lá vocês podem baixar o software. Está na primeira versão ainda, o Autônomos, ok? Esse software aqui ainda está na primeira versão, ele está um pouco limitado ainda, mas nós já estamos trabalhando na segunda versão, na terceira versão, porque nós queremos chegar com ele monitorando e trabalhando todos esses equipamentos. Então, até o final do nosso projeto, ele vai estar controlando isso tudo, utilizando um sistema de inteligência artificial e muitos outros elementos. Ok? Muito obrigado.